Diz a lenda que depois que o artista Michelangelo terminou sua escultura de Moisés, ele teria achado a obra tão realista que teria batido com o martelo na estátua e gritado: "Perché non parli?" Por que você não fala? Esse exemplo mostra que para nós, seres humanos, é intuitivo pensar que a linguagem é algo inerente à nossa condição. Não só isso. Falar no nosso entendimento é sinônimo de existir uma mente e um ser pensante. Basta você imaginar um animal falante, ou até mesmo assistir às simulações da fala humana que são feitas por inteligências artificiais, para perceber como que nós personificamos os animais ou os objetos que demonstram linguagem. É como se o simples ato de falar viesse sempre acompanhado de todos os outros comportamentos humanos. Para Michelangelo, sua escultura era tão real que bastaria que ela falasse para poder confirmar a sua condição humana. Mas será que é realmente a linguagem que permite a existência da nossa mente e dos nossos comportamentos complexos? Ou seja, seria a linguagem que produz o nosso pensamento? Ou será que é o nosso pensamento que produz a linguagem? Ou será que nenhuma das duas coisas? Fica aí porque vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Elízola, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala sobre psicologia baseada em evidências. Então, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreva no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. No romance 1984 de George Orwell, o autor explica que o idioma nova língua era composto de vocabulários instituídos por um governo autoritário e que ditava as palavras que podiam ou que não podiam ser ditas. Isso seria feito pois as palavras e seus sentidos direcionariam os pensamentos dos cidadãos. Veja um trecho que exemplifica isso muito bem. Uma pessoa educada em nova língua como única língua não saberia que igual tivera um dia o significado secundário de politicamente igual, ou que livre um dia teria significado intelectualmente livre. Note como o narrador aponta que o uso das palavras também direciona a concepção que temos sobre o mundo. E ele continua: haveria muitos crimes e erros que ela não teria a possibilidade de cometer, simplesmente porque eles não tinham nome e eram, portanto, inimagináveis. A noção de linguagem apresentada nesse romance se assemelha muito à hipótese Sapir-Whorf. Essa é uma proposta radical daquilo que ficou conhecido como relativismo linguístico. A hipótese Sapir-Whorf parte dos pressupostos de que os idiomas variam significantemente na maneira como interpretam e categorizam o mundo, e também de que a linguagem molda o pensamento de quem a utiliza. Ou seja, é como se as pessoas pensassem a partir daquilo que a linguagem lhes permitiu pensar. E, portanto, se mudássemos o idioma que falamos, mudaríamos também a nossa forma de entender o mundo. Algo próximo do que acontece no filme A Chegada. Aliás, é um filmaço também. Se você quiser a análise da Chegada aqui no canal, deixa aí no comentário pedindo, hein? Antes de continuarmos, precisamos situar essa hipótese na época em que ela foi concebida, ou seja, na década de 1930. Com os primeiros achados da antropologia, era fácil perceber que povos diferentes tinham não só comportamentos culturalmente diferentes, mas também tinham idiomas diferentes. E é natural que as interpretações de mundo feitas por um povo se reflitam nas palavras que eles usam. Vamos trazer um exemplo bem simples aqui. Imagine o primeiro contato de um povo estrangeiro com indivíduos dos Andes. Talvez os visitantes chamariam as lhamas e as alpacas com a mesma palavra, já que são muito parecidos. Mas os habitantes do local, que conhecem bem os animais e sabem a diferença entre eles, usariam, lógico, palavras diferentes. Perceba que nesse exemplo, o fato de o povo nativo interpretar as espécies de uma forma diferente os levou a dar nomes diferentes a elas. Mas isso só foi possível pela compreensão de que os animais em questão não são os mesmos. Esse tipo de cena certamente era muito comum nos contatos dos estudiosos com novas culturas. Ou seja, eles percebiam que os povos compreendiam o mundo de uma forma diferente e que usavam palavras distintas para descrevê-lo. Não só em termos de cada povo falar em seu próprio idioma, mas também porque as culturas podem classificar os fenômenos do mundo com critérios e termos diferentes. Logo, uma conclusão possível era a de que a linguagem e as palavras usadas pelos
pelos indivíduos moldavam a percepção que eles tinham sobre o mundo, e não o contrário. Nesse entendimento, bastaria que algum estrangeiro conhecesse muito bem o idioma de um povo para adequar a sua apreensão do mundo à percepção dos nativos. A noção de que o idioma falado influencia na categorização do mundo não é exclusiva desses estudiosos e nem do século passado. Em 1576, foi publicado pelo cronista português Pero de Magalhães de Gândavo o primeiro livro sobre o Brasil, intitulado História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Nele, o cronista faz o seguinte comentário sobre a língua dos indígenas: não se acha nela F nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem desordenadamente, sem terem além disso conta, nem peso, nem medida. Pero de Magalhães mostra como que é intuitivo pensar que para nos expressarmos de uma maneira é necessário usar palavras de um idioma específico, algo que era reforçado pelo preconceito português em relação aos indígenas brasileiros. Perceba que esse raciocínio é errado, porque o que permite a transmissão da forma de pensar entre os indivíduos de uma cultura é a linguagem em si e não o idioma específico. A mesma mensagem poderia ser passada em qualquer idioma. Por exemplo, a ideia de governante pode ser transmitida tanto pela palavra rei em português, quanto pela palavra king em inglês, ou qualquer outra palavra que possa ser inventada por algum povo específico. Da mesma maneira, um indivíduo de uma cultura só é capaz de interpretar o mundo como seus conterrâneos, porque é assim que foi ensinado para ele. E ele não poderia deduzir sozinho categorizações do mundo existentes no seu idioma se as palavras e significados nunca tivessem sido apresentados a ele. Ou seja, a linguagem é um instrumento para a transmissão das informações e do pensamento de outras pessoas. Ela não é o pensamento em si. E esse uso instrumental é característico de qualquer idioma. Talvez aqui você possa argumentar que existam palavras intraduzíveis, que só existem no idioma. Sim, isso é verdade. Mas não é porque uma palavra só exista no idioma específico que apenas os falantes daquele idioma poderiam interpretar o seu significado. Por exemplo, a palavra alemã Schadenfreude define um sentimento positivo que sentimos diante do sofrimento de outra pessoa. Você não precisa ser alemão ou mesmo de conhecer essa palavra para você entender como que é esse sentimento. Basta você conhecer alguém muito arrogante, muito metido, e logo em seguida, essa pessoa ter levado a pior. Na hora você vai ter esse sentimento Schadenfreude. Se quiser um exemplo bem brasileiro de uma palavra intraduzível, temos a palavra cafuné. Ninguém precisa falar o nosso idioma para acariciar a cabeça de alguém de maneira afetuosa. E é claro que existem palavras e palavras. Algumas delas são difíceis de serem explicadas e merecem parágrafos inteiros para que elas sejam entendidas. A intenção aqui não é negar a multiplicidade e a riqueza que a diversidade linguística nos traz, mas sim mostrar que a concepção de uma ideia não é dependente de um único idioma, como acreditava a hipótese Sapir-Whorf. Eu disse acreditar, mas vale destacar que até hoje existem adeptos dessa proposta. Contudo, depois do advento da psicologia cognitiva lá na década de 1950, nós passamos a interpretar a mente humana de uma forma muito diferente daquela que era feita nos anos 30. Uma das principais descobertas que levou ao enfraquecimento da hipótese Sapir-Whorf foi a de que a nossa mente é modular, o que significa que nós temos capacidades diferentes relativamente independentes. Nós temos tipos de memória, funções executivas, percepção, atenção, capacidade de tomar decisões e vários outros módulos, sendo que a linguagem é só um deles. Cada módulo é responsável por uma parte da nossa experiência de interpretar ou de atuar sobre o mundo. E não dá para dizer que um deles sozinho vai ser capaz de moldar o resto da nossa mente. Nem mesmo a linguagem, com toda a sua relevância para a nossa espécie, poderia fazer isso. Para trazer um exemplo, pense em filmes mudos, sem diálogo algum. Um filme mudo consegue ser muito expressivo sem que seja emitida uma única palavra. Alguém poderia argumentar que a interpretação do filme mudo só seria feita porque fomos expostos à linguagem anteriormente. E isso teria permitido que entendêssemos e formulássemos interpretações sobre cada cena do filme em forma de linguagem. Porém, pense, por exemplo, na habilidade de teoria da mente, que se trata de se colocar no lugar do outro.
Ela é super necessária para compreendermos o que pessoas ou personagens estão vivenciando. E nós a adquirimos ao longo do nosso desenvolvimento, sobretudo na primeira infância. E para desenvolvermos essa habilidade, nós não precisamos de uma instrução direta de como devemos pensar que pessoas diferentes de nós têm sentimentos e pensamentos diferentes dos nossos. Talvez, ao longo da sua história, alguém tenha te instruído sobre como refinar essa capacidade, mas não sobre como adquiri-la. Eu estou dizendo tudo isso para que você perceba que existem outras partes da nossa cognição que trabalham para o entendimento do mundo. E elas não são formadas pela linguagem. Logo, é totalmente possível compreendermos situações complexas sem que precisemos de interpretá-las por meio da linguagem. Como é o caso de entendermos motivações, desejos e as frustrações do Mr. Bean, mesmo que ele nunca tenha dito nenhuma palavra. Existem outras questões que a hipótese Sapir-Whorf não consegue responder. Primeiramente, como nascem novas palavras? Pense bem, se essa hipótese tivesse certa, nós precisaríamos de conhecer as palavras para poder absorver seus conceitos. Mas como seria possível criar novas palavras, os chamados neologismos, se não tivéssemos o conceito instalado previamente na nossa mente? Pelo fato de ser possível criar neologismos, ou novos significados, isso mostra que não precisamos de uma palavra já existente para concebermos o que ela quer dizer. Por essa mesma lógica, não haveria a possibilidade de crianças aprenderem novas palavras ou de aprendermos palavras intraduzíveis de outros idiomas. E outra questão, por que pensamos e sentimos coisas que não conseguimos expressar com palavras? Se a mente fosse moldada pela linguagem e dependesse unicamente dela, dos seus processos mentais, qualquer pensamento nosso para existir precisaria ser expresso em forma de palavras, o que nem sempre é o caso. Além disso, se essa hipótese fosse verdadeira, as traduções seriam impossíveis, já que cada idioma teria uma forma tão única de se expressar que a mudança para um outro idioma acarretaria em uma perda total de sentido. É claro que para alguns casos isso é válido, como o uso de trocadilhos, cacofonias, algumas piadas regionais, linguagem poética e coisas do tipo. Mas isso se deve principalmente à sonoridade e não necessariamente ao sentido que as palavras carregam em si. E por último, vale lembrar dos pacientes com afasia, que é uma condição que afeta a capacidade do indivíduo de entender ou expressar a fala. Existem dois tipos de afasia. A de Broca, que ocorre quando há um dano na área de Broca, uma região do cérebro que fica mais à frente do lado esquerdo. Pessoas com essa condição têm dificuldade em articular as palavras e frases e por isso falam de forma pausada e comprometida. O outro tipo de afasia é conhecida como afasia de Wernicke, na qual a área de Wernicke fica comprometida. A área de Wernicke é uma região responsável pela compreensão do sentido da fala. Pessoas com dano nessa área podem ouvir muito bem o que os outros dizem, mas não conseguem aferir o significado do que é dito. É importante notar nesses exemplos que apenas a linguagem é comprometida. Se o dano do paciente é restrito a uma dessas áreas cerebrais, a pessoa terá problemas na comunicação e na compreensão, mas as outras capacidades cognitivas continuarão intactas. Se a hipótese Sapir-Whorf descrevesse bem o nosso funcionamento, pacientes com os dois tipos de afasia teriam um comprometimento não apenas na linguagem, mas também em toda a sua compreensão do mundo. E é claro, que as afasias são condições sérias, que podem trazer muitos prejuízos no dia a dia, mas qualquer prejuízo que se estenda além da linguagem é um efeito colateral dos déficits da linguagem e não uma consequência da modificação da mente como um todo. E, novamente, reforço que não estamos aqui diminuindo a importância da diversidade linguística, nem desincentivando você a aprender novos idiomas. Então é claro que você aprender um novo idioma é excelente. O meu objetivo aqui no vídeo é apenas mostrar que há sim uma relação entre a linguagem e o pensamento. Mas o pensamento não é feito de linguagem. Inclusive, voltando à importância da diversidade linguística e do aprendizado de novos idiomas, nós recomendamos nosso vídeo sobre as vantagens de ser bilíngue. Lá nesse vídeo, nós apontamos brevemente como cada idioma guarda a sua particularidade e que cada língua representa uma cultura, algo que é muito evidente para todos nós, É só imaginar que, mesmo sendo possível explicar para estrangeiros o significado de expressões brasileiras, certamente nenhuma outra língua do mundo conseguiria traduzir corretamente a frase eita atrás de vixe. E você, já conhecia essa teoria Sapir-Whorf? Deseja sugerir algum vídeo pro canal? Então já deixa aí no seu comentário. E se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal.
e até a próxima.